Minha gente querida, começando mais um encontro aqui no nosso podcast. Como foi a sua semana, o seu dia? Tá tudo certo? Deu tudo certo? Saiba que, às vezes, até mesmo aquilo que não dá certo pode ser o agir de Deus na nossa vida. Já pensou sobre isso? Quando a gente coloca nas mãos de Deus, Senhor, eu quero deixar isso nas tuas mãos. E às vezes a gente pensa que ao fazer isso e aquilo que nós gostaríamos que desse certo não dá certo, mas por que que isso aconteceu? Muitas vezes é o agir de Deus sobre a nossa vida, proteção, não é verdade? E conhecimento e informação também é a forma de Deus proteger você de algum mal que pode estar à nossa frente. E é isso que nós propomos aqui, o conhecimento a respeito da atuação do cristão, da liberdade religiosa. Semana passada nós recebemos aqui no nosso podcast, eu vou até pegar minha colinha de novo, né? Porque a gente não pode errar. Errei, inclusive dei uma gaguejada aí na semana passada, mas hoje não, tomei uma água ali justamente para dar uma reforçada. É a doutora Ivelise Fonseca de Mateus. Pronto, agora foi. Parabéns! Ela está aqui com a gente para bater um papo a respeito de liberdade religiosa no âmbito familiar. Gente, é tanta coisa. Eu confesso que eu estou um pouco surpreso, porque eu não imaginava que tinha tanto conteúdo assim para a gente falar sobre liberdade religiosa no âmbito familiar. Porque no âmbito público, nossa, tem 1 milhão de coisas, né? Na questão do âmbito privado também, mas familiar, é sério isso? E tem um universo, um oceano aqui para a gente mergulhar e descobrir o que é que tem lá no fundo. Doutora Ivelise Fonseca, a gente estava conversando na semana passada sobre... Deixa eu refletir um pouquinho aqui, aprofundar na minha mente. Eu até brinco, né? Eu tô parando com queijo agora, a coisa está clareando mais. Eu gosto de queijo. Não, porque tem aquela brincadeira, já ouviu? Você esqueceu, não sei se faz essa brincadeira aqui na minha terra. Você que tá comendo muito queijo, hein? Então, a gente estava falando mais ou menos naquela situação. Se meu pai ou se meu avô tinha esse tipo de atitude, crença, então automaticamente é o que eu devo seguir, é o que eu devo fazer. Eu acho que foi mais ou menos assim, indo por alto, a finalização da nossa conversa do último episódio aqui do nosso encontro. Isso. E se eu não fizer, como é que meu pai vai reagir, Júnior? Isso. Então eu encerrei com a frase, será que Deus impõe a fé? A fé não se impõe em família. Então não tem... Claro, um pai, uma mãe, os representantes legais podem dirigir e decidir, enquanto menores de idade, as crianças e os adolescentes, qual é a religião que eles vão praticar, a escola que estudarão, a forma como vão sustentar, se pode ou não bolacha, chambinho, iogurte, comida vegana. Quem decide são os pais. Está ok nesse contexto. Agora, respeitar quando depois dessas crianças crescidas optam por outras escolhas, porque o poder familiar, Júnior, cessa aos 18 anos completos no nosso país. Pai e mãe têm poder para decidir sobre sustento, guarda, amparo, educação do filho até os 18 anos. Ou se esse filho vem a falecer, ou se ele casa antes disso, terminou esse poder. Então, alcançou os 18, se esse filho escolhe uma outra opção religiosa, é preciso ter respeito. Você ia perguntar alguma coisa? Não, assim, tem aquela frase que sempre a mãe fala pro filho, olha... Enquanto você morar comigo... Você morar comigo, quem manda aqui sou eu. Mas no âmbito da legislação, completou 18 anos, a pessoa é como se... Ela tem total, não é como... houvesse uma emancipação. Não, ela se torna totalmente capaz. Ela pode se emancipar aos 16, se vem a se casar, ou se tem negócio próprio, está ok. Mas ela tem total dependência, tendo discernimento pleno para tomar suas decisões sem a necessidade de ser representado pelos pais ou assistido. Então, se essa pessoa vai embora de casa, se ela vai mudar de religião, se ela vai se casar ou não, a decisão é dessa pessoa. Mas lembrando que o primeiro núcleo de contato que estabeleceu controles e comportamentos, ditou atitudes para essa criança agora adulto, foi a família. Logo, essa liberdade que ela tem, ou seja, quando a gente fala sobre a questão da liberdade religiosa como direito fundamental, também é um espelhamento dentro da família. Porque essa criança, adolescente, aprendeu sobre a consciência na família.
quando cresce, vai replicar o padrão que aprendeu na família. Se não tiver diálogo para quebra dessa repetição de padrão. Então, vou dar aqui um exemplo pontual. Sim. É na família que o sujeito, na verdade, consegue ser pleno, com todas as suas possibilidades. Sabe o que eu quero dizer? É na religião que nós aprendemos, na realidade, como devemos nos comportar e fazemos aí da religião um instrumento de manutenção, de ordem, de convivência social. Só que na família eu revelo o pior de mim e o melhor de mim. É na família. Logo, é na família que eu vou mostrar como eu realmente sou. E se eu aprendi na família que violência pode, eu replicarei na minha família quando eu constituir família. Só que dependendo do comportamento que eu apreendi na família, eu estou ferindo legislação. A legislação dita normas de comportamentos sociais de maneira democrática e neutra. Por que a lei é neutra nesse sentido, a lei brasileira? Porque não importa a sua religião, não importa a sua família, se para você é importante tirar o chinelo dos pés e se para mim é importante chegar no horário, na realidade, não importa. A lei é posta para todos. E a lei, ela é impositiva, no sentido de, se você não obedecer, tem consequências. Na sua família pode ter consequências. Ah, meu filho, se você não chegar na hora, você não come. Sim. Se você não for na igreja comigo, você vai levar castigo. Se você não aprender o Salmo 23 de cor, você vai se perder. Mas essas punições, elas são nos aspectos mais morais e espirituais. A punição material acontece quando a gente, na verdade, descumpre a legislação. Então vamos falar, na família precisa ter respeito. Entre marido e mulher, é preciso ter respeito. Quem diz isso é Deus na Bíblia e também a legislação no Código Civil. O Código Civil diz assim que quando marido e mulher constroem a sua família, ambos são obrigados a terem vida mútua de convivência, morarem aí sob o mesmo teto ou sobre o mesmo esquema, mas ter respeito e lealdade recíproca. Está na lei, Júnior. Um artigo da lei fala sobre isso. Isso é interessante porque é aquele cenário que muitas vezes o que é respeito para um pode não ser para o outro. Não é? Sim. Porque muitas vezes, a depender de como foi a criação, a depender de como foi o ensinamento, você pensa que pode ser que uma brincadeira para alguém seja algo simples e para outra pessoa seja ofensiva. Por exemplo, uma brincadeira que alguns chamam de brincadeira, mas que é uma conduta criminosa, falar assim, olha, você tá vendo? Você tá gorda que nem a sua mãe. Ou o marido virar e falar assim, esse feijão seu sempre queima, você não é capaz de fazer nada. E dizer que isso é diálogo, mas não é. Isso é violência descrita na legislação. É por isso que a família exerce a liberdade de consciência. Será que as pessoas que estão nos ouvindo e que são religiosas, elas em família praticam o respeito da escusa da consciência, que significa o respeito na minha liberdade de pensar, de agir, de me portar, de ser quem eu sou? Porque é assim, Júnior, quando a gente namora, é o melhor de mim. Mas quando a gente junta as escovas, então isso aqui não tá bom, eu quero que ele emagreça, ele tá muito gordo, ela tá muito feia, ela não se cuida, ela não faz como a minha mãe. Você está entendendo o que eu quero dizer? Isso chega num nível de desrespeito do que diz a legislação. É preciso não só respeitar a questão da família e das normas da família, mas a lei diz, também se respeita a liberdade religiosa, mas se respeita o direito à vida, a integridade psíquica do indivíduo, a questão da dignidade humana também tem a ver com a liberdade religiosa. Não é possível falar que uma pessoa é religiosa quando a outra ofende a integridade psíquica do seu companheiro, do seu cônjuge, de quem está ali, é pai ou mãe do seu próprio filho. Falar, você não sai desse sofá, e usar palavras que sejam constrangedoras. Só eu que ponho dinheiro aqui, você não faz nada. Pro outro que fica em casa e tem o trabalho dentro do lar, que é um trabalho extenuante, porque depois que eu voltei da licença maternidade, estou dizendo por mim, tá, mulheres? Nossa, como eu amo trabalhar, entendeu? Como eu amo trabalhar. Eu amo ficar em casa e ser mãe, mas eu amo trabalhar. Isso é algo que é inerte a mim e Velise como ser humano. Mas muitas mulheres, quando se casam, são tolhidas de trabalhar de maneira profissional externamente. E são cobradas dentro de casa porque elas são
patrocinadas pelo marido. E o marido muitas vezes diz assim, esse dinheiro sou eu que trago, mas o dinheiro é dos dois, pelo regime de casamento adotado. Então veja a importância do respeito. No casamento, como diz a legislação, de ter uma noção que a dirigência ou a direção da família se dá de modo comum aos dois. Não importa quem está trabalhando, não importa quem traz o dinheiro. A lei diz que a direção da família pertence aos dois. A direção do patrimônio pertence aos dois. Sabia que ela, para buscar aí, na verdade, um financiamento para as compras do lar, nas Casas Bahia ou no Extra, ela não precisa de autorização. E quantas vezes ela não fica ali ensaiando para falar com ele? A lei diz que não precisa. Para a subsistência básica da família, não precisa de autorização do outro. Ah, mas ele que trabalha fora de casa, ela não tem que pegar a autorização dele? Não precisa, diz a legislação. Mas a comunicação é a melhor forma, Júnior. Com certeza. Eu não sou feminista, eu não estou aqui contra a família, eu sou pró-família, eu sou pró-casamento, apesar de eu patrocinar muitos divórcios como advogada. Eu sou pró-família. E eu digo que, advogando nessa área, o que eu faço é minimizar os danos colaterais, porque já estão feitos. Eles não têm a ver comigo, têm a ver com o outro. E o que eu quero dizer para quem nos escuta e põe amor nas minhas palavras é que haja mais amor e respeito dentro das famílias, especialmente em relação às mulheres. Aí vem uma questão que eu gostaria de perguntar. Como é que fica a igreja nesse sentido? E quando eu falo igreja, eu falo de todas as religiões. Eu queria deixar claro isso, porque como esse é um podcast que a gente está conversando em relação a diversas denominações, dependente da crença. Então é importante quando a gente falar aqui igreja, a gente não está se referindo à igreja A, B, C, D. Não, a religião, as igrejas no geral. Qual é o papel delas nisso? Por que eu pergunto isso? Vamos lá. Digamos que uma mulher está sofrendo uma agressão dentro de casa. E como a gente ouve histórias como essa? Nossa, eu estava sofrendo uma agressão em casa, fui conversar com o meu pastor, e quando eu cheguei lá com o meu pastor, o pastor disse que eu tinha que que eu tinha que orar. Já ouvi, inclusive, né? Inclusive quando eu estava ali... Só esquecem que a oração termina com ação. Não, inclusive quando eu estava lá na rede, a gente apresentava ali, apresentava nas redes sociais o consultório de família com a Darleide Alves, né? Um abraço minha amiga querida que eu amo. Deus abençoe você e o seu marido, um abraço para vocês, viu? Sim. E eu lembro que uma vez eu estava ali do lado da Darleide, chegou uma pergunta como essa: o que eu devo fazer? Porque quando eu fui lá com o meu pastor procurar ajuda, ele disse que talvez o que estava acontecendo dentro de casa, a agressão do marido para com a esposa, era uma provação de Deus para que ela orasse mais, para que ela se dedicasse mais a Deus, dando a entender que o marido estava agredindo por conta da esposa, ou seja, a esposa era culpada. Que ela não estava cumprindo com a aprovação que Deus deu para ela. Exatamente, ou então porque ela é culpada que não estava fazendo o que devia fazer e por conta disso que o marido estava agredindo. E aí você entende, doutora Ivelise, o peso que tem um pastor, uma igreja, uma religião chegar para uma pessoa que pediu ajuda e falar: olha, você não pode se divorciar, você tem que orar, a culpa é sua. Isso não é liberdade religiosa. Isso pesa muito. Sim. Não, aí por isso que eu estou falando, eu estou perguntando sobre a seguinte questão, utilizando esse exemplo. Claro. Qual é o papel da igreja nesse aspecto? Amei sua pergunta, porque os estudos mostram, Júnior, e até eu compartilhei isso com você, que as igrejas, muitas vezes, eu não estou falando da minha, eu quero depois falar da minha, mas no geral as igrejas silenciam vítimas de violência doméstica, dizem os evangélicos. Quantas não são as notícias, se vocês buscarem? Pesquisadora diz que 40% das vítimas de violência doméstica são evangélicas. Na realidade, olha só, a violência doméstica afeta milhares de mulheres brasileiras e a igreja, muitas vezes, está contribuindo para piorar. Não estou falando da igreja adventista, eu estou falando no modus operandi igrejas. Quero fazer esse recorte. E mais um detalhe, se você buscar mais informações, as notícias são: pai agride filho por ele não seguir a mesma religião. Isso é violência doméstica. Então percebam, muitas vezes se utiliza do subterfúgio religião para justificar a violência doméstica. Falando sobre a igreja adventista, e
eu falo porque sou conhecedora e convivo com a Igreja Adventista não apoia a violência. E os pastores, os líderes têm sido treinados e capacitados nesse sentido. Porque, de fato, quando nós tratamos, na realidade, sobre a questão da violência, a violência vai totalmente contra o que diz a palavra do Senhor. E a violência fere o direito à liberdade religiosa, à liberdade de consciência, a questão da dignidade humana, o direito à felicidade que está na Constituição Federal. A violência oprime a pessoa e gera danos que são irreparáveis, Júnior, irreparáveis. Uma pessoa que sofre violência dentro de casa, ela pode receber tratamento psicológico, ela pode receber dinheiro, até patrimônio novamente, mas o trauma que ela sofreu não vai se apagar, entendeu? As cicatrizes que ela tem não serão retiradas. A dor que ela possui não vai, na verdade, ser retirada. Isso pode atenuar. Ela pode ser retreinada, ter os pensamentos reprogramados nesse sentido para que a atitude dela seja condizente com a coragem, com a fé que ela tem. Mas isso não é possível falar para a pessoa volta a hora e retorna para o ambiente, porque isso, inclusive, é se tornar conivente com a atitude criminosa. A lei estabelece, Júnior, isso eu quero compartilhar, só um detalhe, que foi realizada uma pesquisa qualitativa de caráter analítico, onde participaram 6 mulheres evangélicas pentecostais e neopentecostais, e maiores de 18 anos, e que haviam sofrido violência doméstica perpetrada pelo parceiro. A violência é sempre pelo parceiro. Quase sempre, vamos corrigir, quase sempre pelo parceiro ou ex-parceiro. E quando a pessoa é religiosa, ainda se usa a violência, na verdade, do oposto do que a Bíblia fala, fora de um contexto. Você entende o que eu quero dizer? E isso é se aproveitando de uma fragilidade. Eu não estou dizendo que a mulher é frágil, mas há uma fragilidade feminina dentro de uma relação, até por um histórico cultural do nosso país, no qual a mulher hoje, para ter voz, para ela ter seu espaço, é com muita luta. O que eu quero dizer é que a Igreja Adventista não apoia a violência doméstica. E quero, Júnior, se você me permitir, porque eu sei que nós estamos quase que caminhando daqui a pouco para o final, realçar os tipos de violências que existem. Porque muitos que são religiosos pensam que a violência, e eu estou dizendo muitos porque eu prego, faço palestras em igrejas e em diversos palcos diferentes, e aí falou assim para mim antes, mas doutora, violência é só bater, não é isso? E não, a violência ela pode ser física, tá bom? Que significa exatamente constranger a pessoa no seu aspecto físico, empurrões, puxar cabelos, na verdade segurar a mão, isso é violência física, mas existe a violência sexual e todas elas são atitudes criminosas previstas em lei e que geram aí como sanção a questão da pena restritiva de liberdade, que é a pena de prisão. A segunda espécie de violência é a violência sexual, que é obrigar a mulher, na verdade, a condutas que firam os seus valores, a sua liberdade de consciência. Então, a questão, vou dar exemplos aqui sem entrar no mérito. Então, aquela esposa ter que praticar sexo anal com o marido, ou tomar atos que sejam para ela libidinosos, que ela não aceite. Isso é violência, na verdade, sexual. Ou até mesmo obrigá-la à conjunção carnal, que significa o ato sexual, tá bom? Porque ela tem que fazer, como ela é minha esposa, ela me deve isso. Foi isso que eu aprendi na igreja. Então, esposa servir seu marido. Já conheci uma vez, há muitos anos aí, um casal que falava... Eu lembro que eu ouvi ele falando assim para ela. Deve ser há muitos anos, olha. Não precisa. Tem esposos de amigas que falam isso. Eu não devo nada para você, o homem falando para ela, mas você deve para mim. E utilizando a Bíblia. Nossa. Mas muitos falam, agora eu sou dona dela. Eu sou dono dela, no sentido, toda vez que eu tiver interesse, ela tem que aceitar. Quase tratando como uma propriedade. Violência sexual. A violência psicológica, que significa, de fato, a gente chama isso muitas vezes de perseguição psicológica, ou ainda distorcer a realidade, fazer com que aquela cônjuge ou aquela esposa perceba que ela não é capacitada, ela seja inferiorizada, ali mesmo no ambiente familiar, não precisa ter um terceiro. Ela vive, na verdade, sendo controlada. Você vai dizer, Velise, quer dizer que eu não posso controlar o cartão da minha esposa?
eu não estou dizendo sobre controle, eu estou falando sobre diálogo. O controle significa exatamente o que é proibido. Controlar onde vai, colocar, na verdade, câmera, controlar as contas, controlar tudo. Se você me ama, você vai passar tudo pro meu nome. Você vai me dar uma procuração com livres poderes para eu decidir sobre todo o patrimônio da família. A melhor pessoa para isso sou eu, então você não se mete nisso. É violência patrimonial. A quarta espécie de violência, ou seja, destruir o patrimônio, vender, alienar, doar ou trocar sem a autorização da esposa, e aí exatamente alienando a esposa dessa discussão. Ah, não, mas quem trabalha fora sou eu que trago dinheiro, eu que decido. Não, ambos devem decidir, senão isso é violência patrimonial e é possível anular os negócios feitos sem autorização, além de gerar pena de prisão, e a violência moral, Júnior, que é a espécie da piadinha na roda da igreja. Vamos falar sobre igreja? Aí, ó, tá vendo? Minha mulher engordou de novo. Tá vendo? Vive deprimida. Agora acha que depressão virou a moda. Fala que tem TDAH e não consegue se concentrar pra fazer nada. Não sabe lavar uma roupa. Não sabe cozinhar um feijão. Não sabe educar os filhos. Como isso é constrangedor. Né? E isso, além de constrangedor, pode caracterizar crime de difamação em relação à pessoa. Porque além de constranger, fere sua vida íntima, a sua consciência, a sua privacidade. O que eu quero dizer... E aí entra até aquilo que eu cheguei a falar agora há pouco, né? Porque às vezes o que é brincadeira para um... É isso. Você entende? Então, aí vem essa questão. E ainda mais quando coloca a religião para pesar aqui, ou para tentar validar o desrespeito. Porque quando eu falo religião, a Bíblia é algo lindo, maravilhoso. Como Deus quer que a mulher seja tratada, o homem seja tratado. Isso. Deus é o fabricante, podemos assim dizer, do relacionamento, do casamento. O ser humano vai distorcendo tudo, né? Sim. E aí quando, em uma igreja, já imaginou você ouvir do seu marido, como tá gorda, como tá feia. Nossa, e num ambiente onde deveria reinar mais acolhimento e suspensão afeto, de julgamento. Exatamente. Porque afinal nós conhecemos da palavra. Se de fato, nos ambientes corporativos que todos nós atuamos, das mais diversas áreas, seja você faxineira, cozinheiro, segurança, empregada doméstica, professora na escola básica, professor universitário, advogado, contador, apresentador, nos ambientes profissionais, Júnior, nós somos proibidos de julgarmos. Senão as empresas tomam providências, quer dizer, porque a legislação assim o determina, que falar dentro da igreja que nós deveríamos suspender o julgamento, porque o julgamento pertence só a Deus. Deveria ser um espaço de acolhimento, onde a pessoa se sinta amada, com suporte, suportada, tendo aí todo o suporte necessário no aspecto emocional, ajudada. Então perceba, o que eu quero deixar hoje é também aqui uma provocação, tá, Júnior? Já que a gente está falando de família versus liberdade religiosa, vítimas de violência, o que você tem que fazer? É oração? Continue orando, mas tome providências de ação. Porque a vítima dentro da família, especialmente a família religiosa, que tem filhos menores vendo que a vítima aceita a violência, esses filhos menores se revoltam contra a instituição religiosa. Eles se revoltam muitas vezes contra Deus. E a responsabilidade é da vítima. Cria uma imagem sobre Deus, né? Isso. Deus autoriza isso. Aquela ilustração que a gente utilizou no programa passado, né? Olha, Papai do Céu não gosta de quem faz isso, de quem não come, de quem... Não é? Isso. E aí a gente vai criando uma imagem sobre Deus, muitas vezes uma imagem totalmente distorcida. Por comportamentos. E a gente aprende desde criança, ou vendo isso, a odiar a Deus e não a amá-lo. Sim, é isso mesmo. Então eu quero chamar a atenção das vítimas para, por favor, buscarem aí, na verdade, um relato seguro. O que significa um relato seguro? Não basta pedir no grupo de oração da igreja no culto de quarta-feira. Não, busque o seu pastor com uma testemunha relatando que você precisa de ajuda. Se for necessário, saia de casa e busque acolhimento de alguma família junto com seus filhos. Isso não é crime. Ao contrário, é uma forma de proteger sua integridade física, psíquica. Não espere apanhar para achar que isso é crime. Se você tem sido perseguida, desrespeitada sexualmente ou ainda no aspecto moral, ainda comunique às autoridades, Júnior. Não tenha medo. Busque as autoridades correspondentes às delegacias regionais, a delegacia da mulher, ou ainda as autoridades correspondentes, uma assistente social, se for necessário. Buscar a restauração
ou a questão aí da perda é importante, mas não pode, na minha concepção técnica, falando como advogada, Júnior, o pastor dar o conselho de restauração sem que o próprio acusador ou o agressor esteja em tratamento, ou que ele esteja sendo, na verdade, tratado como ele deveria. Pedir para que a vítima perdoe sem que haja um espaço saudável para essa composição é jogar a vítima exatamente a um crime maior de assassinato, de suicídio, que é muitos dos casos. Então eu deixo aqui, na verdade, o reconhecimento da extensão global da importância desse problema. Existe, é um problema global, isso é uma realidade brasileira. Fazendo um recorte, é maior nos espaços evangélicos, tudo bem? O papel da instituição adventista é informar, é capacitar, não apoie, tem todo um protocolo em relação à violência doméstica que foi aí extremamente bem elaborado pela equipe jurídica da nossa igreja, pela própria divisão sul-americana nesse sentido. As igrejas como um todo, elas se preocupam tanto em unidades regionais de fazerem programações, de oferecerem estudos bíblicos, tudo isso é importante. Mas ter a sua comissão e o cargo aí, o Departamento de Liberdade Religiosa, para se ater e acompanhar essas questões é fundamental. Por isso esse espaço aqui, que eu acho maravilhoso da PAC, junto com a Novo Tempo, de promover conhecimento, para que busquem protocolos dentro das suas unidades. Porque às vezes uma igreja em Itajaí tem uma realidade diferente da igreja de São Paulo, que tem uma realidade diferente em Jacareí. Então, Júnior, conforme a sua realidade, desenvolva protocolos, se aproxime dos órgãos públicos correspondentes, levem aí profissionais da área para capacitarem professores da escola sabatina, jovens, crianças nas escolas, delegados, assistentes sociais, para falarem sobre o assunto. Que isso se torne comum, para que exatamente como você disse, igual nós aprendemos do avô, da mãe, cada prática, então as famílias tenham conhecimento sobre a importância de preservar o respeito e o diálogo respeitoso. Perfeito. E, gente, estamos chegando ao final de mais um encontro aqui no nosso podcast. Eu vou renovar o contrato para um próximo... Esse Júnior, eu vou mandar a conta, viu, pessoal? Vamos renovar esse contrato aqui para o próximo encontro. Você que está acompanhando, não esquece de compartilhar. E esse é um podcast que a gente abre realmente o coração. Você pode perceber que um podcast como esse, promovido por uma igreja, falando sobre violência doméstica também, qual é o papel da igreja, no geral, né, de todas as igrejas, da religião, e como é que eu posso definir? É uma conversa ousada e corajosa, incentivando você a conhecer os seus direitos e a proteger o seu coração e principalmente a sua vida, a sua dignidade, tá bom? Então, no nosso próximo encontro, já está marcado, já está tudo certo, o contrato vai ser assinado logo depois aqui no Desligar das Câmeras e aí a gente se encontra. Tchau. Tá bom, tchau, pessoal.